Vamos ao Curso Fé. Muito bem, estamos de volta ao Curso Fé, módulo 1, Determinação, e esta é a lição de número 33, que tem várias partes. O título dessa lição é Fatos sobre a Libertação de Demônios, e nós estamos hoje na parte de número 15, apesar que tivemos algumas partes com subpartes. O que nós estamos tentando fazer aqui é dar um entendimento completo para o nosso povo sobre a obra, as operações dos espíritos maus. É claro que nós não vamos estudar tudo aquilo que a Bíblia diz. A gente levaria muito tempo, talvez mais de ano, só aprendendo, e é bom que se aprenda, né? Aquilo que a Bíblia diz sobre as operações do Império das Trevas. São vastíssimas essas operações. Praticamente toda a área da sociedade do ser humano, o Império das Trevas tem investido, tem agido e tem destruído muitas pessoas. Mas o nosso propósito aqui é dar um entendimento, ainda que seja um entendimento global, um pouco superficial, mas que seja global, para que as pessoas saibam como é que o Espírito das Trevas age e como é que devemos agir, proceder, quando há uma ação do Espírito das Trevas nas nossas vidas. E cada dia Deus tem nos orientado. Ainda na última parte, nós vimos que os adoradores dos demônios devem arrepender-se. Isso é uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas que estão adorando os demônios e muitas vezes elas não dizem eu te adoro, eu te amo, e fazem. Muitas vezes elas não fazem declarações como essa. Se bem que em alguns casos, várias pessoas fazem. Elas se ligam aos espíritos maus. Elas quase que estão querendo ir para o inferno e ir para a destruição eterna. Em alguns casos, a pessoa faz isso por causa do dinheiro. Há muitas pessoas que estão se dobrando por causa do dinheiro. O próprio demônio disse a Jesus que daria a ele toda a glória do mundo se ele prostrasse diante dele e o adorassem. E ele tem feito essa oferta para muitas pessoas. Algumas já foram até estrelas na mão de Deus. Hoje são nada. São pedaços de coisas que o diabo está aí acabando de arrasar. Esta pessoa, criada à imagem e à semelhança de Deus, hoje é um servo, é uma serva na mão do demônio para a sua obra de destruição. E alguns usando até o nome de Deus como se de Deus fossem, tentando porque querem enganar que eles são de Deus e que estão fazendo a obra de Deus. E eles sabem que não estão fazendo. Então, os espíritos maus, eles agem de várias maneiras. E não pensa você que a obra do Império das Trevas é só de destruição. Não, missionário, claro que é. Jesus disse que ele vem para matar, roubar e destruir. Bom, esta é a finalidade. Mas os espíritos maus, eles também atuam de um lado em que confundem as pessoas. O título dessa parte é Demônios operando milagres. Vamos ver Apocalipse 16, versículos 13 e 14. A gente tem que aprender com a palavra de Deus, porque há pessoas que acham que os demônios, eles não fazem certas coisas que são creditadas a eles. Apocalipse 16, versículos 13 e 14, diz assim: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a grande batalha, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Entendamos isso aqui. O apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimos, e ele teve uma visão, o Apocalipse foi dado lá. Então Deus mostrou para ele coisas grandes, algumas que já aconteceram, outras que ainda irão acontecer e outras que estão acontecendo em nossos dias. Eu já vi muitas pessoas tentarem explicar o livro de Apocalipse. E alguns até tentando competir com o outro para ver se eles explicariam melhor. A gente não deve ter essa pretensão. Porque muitas vezes a gente pega um caminho que não é o caminho que Deus quer para a gente. Então nós vamos estudando e vamos ver o que Deus tem para nós. O apóstolo João viu sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta
cada um deles soltou um espírito. E diz aqui que esses espíritos eram semelhantes a rãs. Eu não sei se era só na aparência ou se eles saltavam como as rãs saltam. Eles não agiam assim, como os homens andam, vão andando devagar, não, eles vão saltando. Não sei o que quer dizer aqui. O Espírito Santo mostrou para João, o Senhor Jesus mostrou, que esses 3 demônios que saíram da boca do falso profeta, da boca da besta e do dragão, eram demônios e eram semelhantes a rãs. Agora, esses demônios são espíritos demônios que operam sinais. Eles fazem fenômenos. Você sabe que tem muitas pessoas que não querem saber de onde procede o milagre que elas precisam. Elas querem um milagre. De vez em quando, na nossa pátria, em outros países, aparecem umas pessoas que recebem espíritos maus e que operam sinais. Alguns prestam ao Ministério da Cura, Ministério Demoníaco, e começam a operar as pessoas com canivete, com navalhas. Outros fazem certos fenômenos. E as pessoas muitas vezes ficam boquiabertas. Missionário. Mas o demônio não vai ajudar uma pessoa, mas ajuda. Olha, o demônio é muito esperto. A obra do demônio, ele é muito astuto, melhor dizendo. A obra do demônio é muito vasta. Eu estava, certo dia, ensinando o curso Fé. Uma lição na igreja. E eu perguntei o seguinte às pessoas: se um dia você estivesse se consagrando a Deus, orando, e a presença de Deus estivesse real na sua vida, os seus olhos começassem a lacrimejar e você banhasse o seu rosto, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, um verdadeiro louvor. 3 horas ali, aquela comunhão que você só faltaria se arrebentar. Aí, de repente, o Senhor Deus dissesse para você: meu filho, eu preciso que você passe 2 anos tuberculoso ou tuberculosa. No final eu vou lhe curar. Isso vai redundar num grande louvor, numa grande glória e na salvação de muitas pessoas. Eu disse: o que é que vocês fariam? O meu povo, aqui onde já tem doutrinado, disseram de uma voz só: nós não aceitaremos. Ué, mas se Deus falou, você deve dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim segundo o teu desejo. Mas eles disseram por quê? Porque eles conhecem a palavra de Deus e ela não pode ser mudada. O Senhor Deus não pode requerer, por nenhum propósito, que uma pessoa sofra aquilo que Jesus já sofreu. Mas então Deus não falou? Não, foi o demônio que falou. Agora, o demônio é tão astuto. O apóstolo Paulo disse que ele tem capacidade de se transformar num anjo de luz. Não é que ele vai aparecer como um boneco cheio de lâmpadas acesas. Não, luz é entendimento. Quero dizer, a obra dele é tão perfeita que você pensa que é a perfeição. Então, naquela hora, a pessoa vai, que não conhece a palavra de Deus, por isso eu digo, temos que aprender a palavra de Deus. Ela diz: Senhor, cumpra-se em mim segundo o teu desejo. Senhor, eis aqui o teu servo, pode colocar tuberculose. O demônio vai e coloca. E durante 2 anos, ele fica dia e noite ao lado daquela pessoa tuberculosa. De vez em quando ele aumenta a crise e a pessoa parece que vai morrer. Ela diz: Deus, o Senhor prometeu. Aí vem aquele alívio: sim, eu prometi, eu vou lhe curar. Ele melhora. Chegou outras pessoas em casa: mas isso não é Deus. Não, isso é obra de Deus. Aceite esse Deus. Você vai ver, ele prometeu que 2 anos você curado. Ele dá um testemunho bonito.
2 anos se completaram. O demônio usa até um pregador dele, e de repente, oração é feita, a pessoa fica curada. Oh, glória a Deus, todo mundo. Missionário, coisa esquisita. O demônio fazer uma coisa para Deus receber glória, entenda. Toda aquela igreja vai ficar contaminada de que algumas vezes o Senhor coloca em nós doenças. Ora, isto é nada mais e nada menos do que negar a palavra dele. Porque Deus garante que todas as nossas doenças e enfermidades, Jesus levou. Ora, se Jesus levou, nós não temos que levar. Se tivermos que levar uma sequer, então Deus mentiu. Ele não diz que Jesus levou quase todas. Ele não diz que Jesus levou todas, salvo aquelas que por motivo especial eu quero que você sofra. Deus não quer isso. Quem está querendo isso é o demônio. Então, o demônio pode operar sinais? Sim, há demônios operadores de sinais. Vimos aqui em Apocalipse, capítulo 9, capítulo 16, versículo 13 e 14, da boca do dragão e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos. Jesus mostrou, e eles estão saindo. E saem de 3. Eles saíram aqui da boca dos 3. Esses espíritos imundos são espíritos de demônios que operam sinais. Sinal de cura, sinal no tempo, sinal na política, sinal nos sonhos. Eles operam todo tipo de sinais. Para que eles operam esses tipo de sinais? Os quais vão em encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a grande batalha de Deus Todo-Poderoso. Sinal financeiro. Está se preparando para uma hora dessas. Várias autoridades mundiais vão dizer, nós não queremos nada com o evangelho. O nosso caso é o bem-estar do ser humano. E já tem algumas pessoas fazendo isso por aí. Você vê essa propaganda que se faz com dinheiro do contribuinte para a AIDS? E está certo, tem que alertar a população. Mas diz o seguinte, reduza o número de parceiros. Ora, a Bíblia diz que adultério é adultério, os adultos vão para o inferno. Então, quase que incentivam que a pessoa 1 ou 2 ou 3 pode ter. Não pode ter é 20, porque se tiver 20 pode contrair AIDS, que é uma mentira. Porque se a pessoa tiver 2, o seu normal, o parceiro normal, ou a sua parceira, se eles só viverem um para o outro, eles nunca vão contrair AIDS. Mas, se entra um segundo, aquele pode estar contaminado. E abusam. Há pouco tempo acabou-se no nosso país o crime do adultério. Já não existe mais. Muitas pessoas debocham daqueles que têm um padrão de vida exemplar, daqueles que não se prostituem, daqueles que não adulteram. Os programas de televisão são verdadeiros incentivos à homossexualidade, à prostituição, aos pecados que a Bíblia condena. Então, já são sinais que o demônio está operando, levantando os reis da terra para a grande batalha. E não se engane, as operações do império das trevas nem sempre são, a princípio, operações só de doença, de desgraças, de desastres. Muitas vezes, o império das trevas começa a operar como se Deus fosse. E as pessoas se confundem e acham que são. Olha, Deus não pode contradizer a palavra dele. Deus não pode, de maneira alguma, apoiar uma pessoa que está no pecado, na prostituição, na mentira, e essa pessoa está sendo usada por ele. Claro que ela não está. E quem são esses operadores? Fraudulentos, mentirosos, cujo único propósito é a ganância, é a projeção pessoal,
é o enriquecimento próprio. Não. Isso são demônios que o apóstolo João viu sair. Um da boca do dragão, outro da boca do falso profeta e outro da boca da besta. E eles saíram com a missão de operar sinais. Jesus disse, nós já vimos aqui, que no grande dia muitos vão dizer, mas Senhor, Senhor, nós operamos muitos milagres no teu nome. Nós curamos os enfermos, nós expulsamos demônios. E Jesus, que não é mentiroso, Jesus que jamais, em hipótese alguma, negaria a verdade, vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então não é Jesus que os usou? Não. Olha os 3 demônios. Você pode entender como 3 legiões, 3 principados, 3 exércitos de demônios que saem das bocas, dragão, besta e falso profeta, justamente para operar sinais. E estão operando. E estão iludindo, estão destruindo, estão arrasando com a vida de muitas pessoas. Gente que tem um potencial intelectual, filosófico, que tem um coração assim, completamente tomado por amor, vida consagrada para ajudar o próximo, estão enganados. Estão enganados e estão sendo dia e noite usados por essas entidades. Mas como é que eu posso saber que eu não estou sendo usado, que Deus está me usando? A lei e ao testemunho, diz a Bíblia. Se não falarem de acordo, neles não há luz. O demônio opera sinais. A pessoa vai lá, tem um caroço, o médium, tomado lá por um espírito tal, mete o canivete, corta, aperta, joga para fora, costura e a pessoa fica boa. Ou sumiu o caroço. Aí ela torna-se uma pessoa insensível para o evangelho. Não, o meu caso é diferente. Eu posso fumar, beber, adulterar, mentir, que eu tiver um problema, eu vou lá. Aquela entidade vem sobre aquela pessoa, ele me opera outra vez. Ele não quer saber mais da santidade, da pureza, do temor a Deus. Continua na idolatria, no pecado, na feitiçaria. Você pode escrever o nome daquela pessoa. Aquilo ali foi um grande embuste do diabo. Em pouco tempo, aquela pessoa está na miséria. Está com um caso pior. E vai e não consegue mais. Aí, conseguiu uma vez, 2, 3, ela está perdida. Os demônios operam sinais. Vamos ficar só com Jesus. Só com a palavra de Deus. Meu irmão, não haverá condenação, porque não há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está ali abençoando, está ali revelando a palavra dele. É para você ser uma pessoa vencedora. Amém? Passemos para outra parte da lição.